Sejam todo mundo bem-vindos ao 32º episódio do Ingemori Podcast. Ingemori Podcast é um podcast onde a gente se coloca no lugar de aumentar o nível de consciência das pessoas que estão nos assistindo sobre construção civil, o ramo imobiliário e tudo que envolve as coisas da construção civil e o ramo imobiliário, né? E como sempre eu digo que pessoas e ambiente são tudo, esses dias na academia, a gente estava lá na academia e aí olhei para ti, né, e tinha o Neto lá também, e eu falei, cara, as agências, né? E aí veio uma reflexão que eu vou fazer e eu já vou te introduzir. Eu pensei assim, cara, as agências de marketing, elas estão cada vez menos necessárias. E aí me veio um pensamento, mas ao mesmo tempo elas estão cada vez mais necessárias, né? Elas estão cada vez menos necessárias porque daqui a pouco algumas empresas já entenderam que elas têm que trabalhar o marketing próprio delas, né? Ter um social media interno, né? Fazer as suas coisas ali internamente. Mas, por outro lado, toda empresa que está vindo, que está chegando, ela precisa olhar para o digital e aí entra a agência. Então, eu encontrei o Wesley, a gente conversou lá e o Wesley está aqui hoje para a gente falar sobre como está essa questão das agências de marketing, né? Como é que as mídias e o marketing digital entrou na questão das agências, né? Que antes eram coisas mais impressas, né? Mais estáticas, né? Fotos, folders, né? E hoje já não, hoje já está muito mais na internet. Então, hoje estou com o Wesley da Adapt Estratégias aqui, que é uma empresa que faz toda a parte de agência, né, de marketing das outras empresas. Então, Wesley, seja bem-vindo e hoje a gente vai falar sobre esse universo das agências no marketing digital aí da... Perfeito, Luiz. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Eu acho que é louvável esse trabalho que tu faz, que é um compromisso também com a sociedade, né? Tu trazer empresários, pessoas envolvidas que daqui a pouco vão contribuir com alguma coisa que é a dor que algum empresário, alguma pessoa tá vivendo hoje em segmentos diferentes, né? Acaba saindo um pouquinho até da construção civil, como a pauta aqui. Uhum. Eu sou o Wesley, então, né? Eu sou o diretor da Adapt, nós somos uma agência aqui de Lajeado. Nós atendemos hoje 15 estados aqui do Brasil e atendemos 3 países também, né? Portugal, Austrália e Uruguai. Então, a gente tem aí 7 anos de experiências diferentes nesse meio digital. Mas aí, aproveitando, né, como eu venho da mídia analógica, então eu acho que não tem como não falar desse assunto sem a gente voltar um pouquinho para a história e entender também o comportamento das pessoas, né, que hoje a gente chama dos usuários, né, mas são as pessoas, e entender também o comportamento dos tomadores de decisões das empresas de forma geral, né. A minha primeira experiência nesse meio de marketing de forma geral foi justamente com um panfleto. Então eu fazia as panfletagens, sinaleira, enfim, né, na época por uma escola de curso que tinha aqui na cidade. Então foi a primeira experiência que eu tive, assim, com isso, né. E aí depois eu fui pro jornal, né. No jornal eu trabalhava justamente na parte comercial, onde eu tinha contato, né, com empresas e empresários diferentes. No jornal eu já começo a ter uma ideia, né, de como o empresário pensa com relação ao marketing dele, né? O que de fato é importante, né? E também como usuário, né? Porque na época que eu trabalhava no jornal, o jornal era, a gente, né, lia todos os dias, né? Era um canal, era muito do que é a rede social hoje, a gente tinha no jornal e a frequência, né? Então eu acompanhei essa transição até a minha ida para o digital. E aí o digital ele passa por fases diferentes até nós chegarmos na fase que tu citou. O primeiro ponto do digital que a gente enfrentou bastante, 7, 8 anos atrás, assim, quando a gente começou a ter os primeiros contatos com o cliente, falar de Google, falar de mídia social de forma geral, principalmente de Google, que foi onde a gente iniciou. Primeiro nós tivemos uma etapa de conscientizar o empresário da importância do digital, né? Quase que um papel de quase catequizar o cara com relação à importância deste canal e quão aquilo poderia ser benéfico para o negócio dele e facilitar a vida das pessoas, né? Porque as pessoas de fato já começavam a buscar coisas no Google em grandes centros muito mais do que no interior, né? Mas foi assim um trabalho realmente de, cara,
É importante, é importante. A pandemia, ela acabou resolvendo todos os pontos de pergunta que empresários tinham com relação ao digital e o potencial dele, né? Aí nós entramos para uma segunda etapa, né? Depois das empresas elas terem ideia de que, de fato, né? Elas como usuário, hoje o celular virou uma extensão do corpo, né? E elas como usuário entenderam que, cara, a gente precisa estar posicionado. Então, a gente entra numa etapa de consciência, né? De fato, eu preciso que o meu negócio esteja bem posicionado no digital, é extremamente importante, enfim. Essa foi a segunda etapa, né? Eu diria até que a melhor etapa até agora, né? Porque, cara, de fato, a gente... Negócios diferentes, cara, preciso. E aí, nós estamos vivendo uma terceira etapa agora. A terceira etapa, ela obrigatoriamente faz com que as agências mudem a sua forma até então de fazer o que estava sendo feito. E também traz um outro lado pro empresário, acho que tu é um excelente exemplo disso. Tem coisas que não tem como terceirizar. A partir do momento em que tu... Delargar. Exatamente. A partir do momento em que tu tenha consciência do potencial do canal, de que ali é o canal de comunicação com o teu cliente, é o mesmo que tu querer delargar o atendimento que tu tem físico, quando um cliente vem no teu espaço, né? Diferente do segmento. Então, tu precisa estar ativo nas decisões, porque os profissionais eles vão estar entendendo como a plataforma funciona, onde nós temos melhores performances, indiferente se for um produto ou serviço, mas de qualquer forma, o feeling do negócio, o dia a dia, saber exatamente a dor do teu cliente e também avaliar as métricas, avaliar o que de fato dentro da estratégia está fazendo mais sentido para o nosso modelo operacional, para o modelo operacional do negócio, né? Então, nós estamos vivendo muito essa fase. E aí a gente tem empresários extremamente maduros com relação a isso e tendo esse entendimento. E aí nós temos ainda empresários que não entenderam a importância desta participação na estratégia de forma geral. E a reconstrução das agências, ela se dá muito nisso. Inevitavelmente, um próprio modelo que nós começamos a atuar com clientes pontuais, porque também tem o time do cliente, de nós estarmos mais participativos na operação barra venda do cliente, de às vezes pegar quase que na mão do vendedor e acompanhar cada ponto daquilo que foi construído através da nossa estratégia digital. Então é esse momento que nós vivemos e ele é desafiador por pontos diferentes. Primeiro, tu precisa ter a liberdade de entrar no detalhe do cliente. Só te interrompendo, essa semana eu vi um videomaker de uma agência participando do vídeo do cliente. Exatamente. E eu acho que isso vai ser o novo normal, né? Inevitavelmente, para tu ter uma operação, tu pode ter uma operação inteira de marketing dentro do negócio, mas né, o custo disso normalmente é muito alto. Para tu pegar um profissional pronto, normalmente... vai ser um custo muito alto. Esse profissional pronto, ele tá nas agências, né? É difícil de pegar esse cara. Exatamente. Né? O próprio exemplo do videomaker que tu trouxe. Cara, dificilmente tu vai conseguir ter exclusividade com ele se... Cara, o cara vai atender 3, 4 empresas, ele vai ter um ticket, né? Enfim, Então, é achar um meio de campo ali, onde ele está participativo, está dentro do negócio, entendendo a cultura e os objetivos, e ao mesmo tempo fazendo aquilo que é a expertise dele, cara. Extrair o melhor possível daquilo que é o projeto, daquilo que é o produto, enfim. Então, isso só vai acontecer de fato e só acontece com empresas que esse modelo ele já funciona de forma 100% e tu vai ter empresas entendendo a importância de uma agência quando o tomador de decisão, né? Já tá mais maduro. Ele tá mais maduro, ele tá mais participativo e ele entendeu. E entendeu a importância disso e, cara, isso é extremamente importante. Porque aí mas isso nasce com o plano do negócio, né? E eu quero... Deixa eu pegar esse teu gancho, né? Deixa eu voltar lá para trás. Por que é importante para uma empresa, desde ela começando agora, nova, jovem ou não, já madura, por que hoje é importante, Wesley, tá olhando para uma agência, no mínimo, para trabalhar o seu marketing?
né? Alguns anos atrás, as empresas não olhavam para isso, botavam no jornal, alguma coisa na rádio, não dava muita bola. O porquê é importante hoje que as empresas ou tenham uma agência ou realmente tenham essa estrutura interna ali? Por que isso é importante hoje, né? Perfeito. Onde é que está o cliente? Como é que ele está vindo, né? Traga números pra gente, talvez, se tu quiser, enfim. Perfeito. A gente poderia trazer números diferentes, né? Desde a média do brasileiro, que hoje passa de 4 horas no Instagram, por exemplo, né? No Facebook. Eu poderia trazer esses números. Mas eu trago algo que é mais importante, uma coisa que eu gosto de falar sempre pro meu cliente. Cara, tu tem aí pessoas no teu negócio, tu tem pessoas no teu círculo, né? Eu sempre gosto de fazer isso, cara. Conversa com as pessoas. O marketing, de forma geral, é pessoas. O digital, ele é abastecido, ele é movimentado. O que define, o que determina, até um vídeo que tu vai postar hoje, é o engajamento que as pessoas têm. Então o próprio algoritmo vai entregar mais. Observa, as pessoas hoje, elas julgam outras pessoas, às vezes, somente olhando o Instagram da pessoa. Hoje tu decide, tu vai hoje para uma cidade ou algum lugar que tu não conhece, tu decide se tu vai jantar ou almoçar naquele restaurante olhando o feed do restaurante. Pela foto. Pela foto. Tu decides se tu vai contratar um serviço, tu vai... Eu passei por essa situação agora, até usei como exemplo na agência. Eu tô me mudando, precisava encontrar um arquiteto e tudo mais. Cara, foi me indicado alguns profissionais, eu tomei a decisão de chamada com base no feed daqueles profissionais. E isso é algo que tá cada vez mais comum, né? Em todas as pontas. Então, a reflexão é a seguinte: se as pessoas estão decidindo te escolher antes mesmo de ter a oportunidade de conversar contigo, te conhecer melhor, pelo teu posicionamento digital, a pergunta já responde. O porquê que tu precisa de uma agência, por que tu precisa de profissionais. Para cuidar do teu posicionamento. Exatamente. E por que a tua energia, em algum momento, ela precisa estar alocada nisso? Precisa ter um olhar, um cuidado para isso. Porque tu tá perdendo oportunidade e isso não acontece só com empresas novas. A gente vê todos os dias grandes empresas que tinham um espaço gigantesco de mercado, perdendo espaço por não entender esse movimento e não dar a devida atenção para isso. E isso vai ser cada vez mais comum, né? A gente tem uma nova geração que já consome de uma forma diferente, já tem um comportamento diferente. A gente tem uma adaptação nas gerações, né? Pô, eu tenho a minha avó, ela tem quase 70 anos e, cara, quase todo dia ela manda alguma coisa pra mim, eu pergunto, hoje eu vi que atualizou aqui o Facebook não sei o quê, o WhatsApp não sei o quê, agora aprendeu a fazer isso, aprendeu a fazer aquilo. Então existe uma adaptação de todas as idades com relação ao digital, existe um uso né, cada vez maior. E só pelo fato da gente ter esses feedbacks próximos, que eu acho que são os mais valiosos, né? Eu não gosto muitas vezes de... A gente trabalha com números a nível Brasil ou números a nível mundo. Cara, entenda o teu negócio. Às vezes tu tem um negócio local, como o local onde tu está, como ele se comporta. O que aqui de como fato faz sentido. Como as pessoas consomem, né? Exatamente. Tu tem um medidor na tua volta. E claro, o digital, né? Como vem do analógico, diferente do analógico, assim, tu tem muita métrica, tu tem muito detalhe importante. Cara, tu consegue saber exatamente hoje, na venda de um imóvel, tu consegue saber exatamente quantos segundos uma pessoa assistiu aquele determinado imóvel. Em que ponto do vídeo, provavelmente ela teve um pico de interação maior. O que para ela é importante? Existe métrica hoje para tudo, né? Então, tu entendendo as métricas, tu entendendo o comportamento das pessoas de forma geral, a tua tomada de decisão, até em estratégias offline, né? De receber o cliente, que linha seguir, facilita muito, né? Eu vou contar um pouquinho de como foi a nossa virada de chave. A Ingemori sempre teve agência, né? Nós tivemos o Patrick da Paz por 10 anos. O Patrick foi nós fomos o primeiro cliente da Paz Digital, junto com a Ômega na época. Então nós sempre tivemos agência, a gente sempre entendeu que nós tínhamos que lidar com o digital. Eu nunca vou esquecer o que eu disse para o Patrick, tem que botar uma conta no Instagram da empresa, da Ingemori. Ele falou, não, cara, o Instagram é outra pegada, o Instagram é mais lifestyle, é o que o cara tá fazendo, é a comida que ele tá comendo. Eu falei, cara, cria uma conta pro Instagram da Ingemori.
e da imobiliária. E ali a gente criou a conta, ele não tinha conta de cliente de Instagram, e ainda era uma coisa muito, realmente, do lifestyle ali, da fotinho da comida, da viagem, né? Um mostrando pro outro como estava vivendo. E a gente já olhava para aquilo como algo, cara, que é um canal de venda. Isso aqui é um canal de venda. E aí a gente saiu ali do Patrick, porque já era uma coisa, né? 10 anos, a gente já desgastou, eu e ele já não se falava mais, porque assim, já começou a entrar os funcionários para resolver as coisas, e eu e ele já não se falava mais, daí a coisa não funcionava, enfim. E tudo bem, adoro o cara até hoje, faço Gil com o cara lá. A gente pegou uma outra agência que se propôs a fazer um trabalho mais off, melhor, e aí o off para nós era acompanhar em feira, fazer outras coisas assim, que já era uma pegada que eu tava olhando. E aí no meio desse processo com essa nova agência, a gente estava olhando para isso, né? E aí vinham os criativos que não performavam, um carrossel que não funcionava. E aí um dia o Diogo falou assim, Luiz, se tu for lá na obra e fizer um vídeo de um cara sentando um tijolo, falando alguma coisa, vai performar muito melhor do que isso daqui. E eu falei, cara, eu não quero ficar gravando, fazendo vídeo. E aí bateu nessa tecla de fazer vídeo, gravar e tal. E aí eu fui pra internet e comecei a olhar pra isso. E aí eu caí em marketing digital e lançamento. E aí eu comecei a entender qual era o jogo. E virei a chave mesmo no sentido de criar conteúdo, né? Tá trabalhando com essa geração de conteúdo, aumentando o nível de consciência da galera. E aí a gente começou a entender muito mais isso. Bom, quando a gente começou a entender muito mais isso, a gente entendeu que a gente não precisava de uma agência. Por quê? Porque eu estava sempre só delargando, eu queria os pacotes, os enlatados, né? Aqueles 4 posts por semana, um post por semana, um criativo, tá? A gente deixava a agência fazer, a conta ia rodando, o Instagram ia rodando, né? Uma campanha bonita hoje, amanhã, só que eu não participava. E aí eu comecei a entender que, cara, se o Caíto Maia lá da Chili Beans é um cara que gera conteúdo e não precisava, por que eu aqui não tenho que estar à frente do marketing da minha própria empresa? E aí eu encabecei essa ideia de, então, botar mais energia nisso, estar mais à frente, gerar conteúdo, falar com o meu cliente, criar minha comunidade. E aí a gente entendeu que, bom, a agência não servia mais, porque eles também não sabem do nosso negócio. Então eu comecei a cobrar deles coisas que não é da expertise dele. Luiz, a gente não conhece o teu cliente. Luiz, a gente não sabe de onde ele vem. Luiz, a gente não consegue conversar com esse cara. E aí eu entendi, pô, então a agência não tá mais nos servindo. Vamos contratar um videomaker para fazer toda a captação, edição de vídeo, corte, tudo ali, e um cara para fazer o tráfego. E assim a gente se soltou das agências. Quando a gente se soltou das agências, começou a gerar conteúdo e fazer tráfego, eu falei, cara, um dia quando eu sentei com o Doug, ele falou assim, porque quando a gente definiu, tá, o Doug vai fazer o tráfego e o Joso vai fazer a geração vai fazer os vídeos e tal. Tá, mas quem é que vai fazer a gestão das mídias? Tem que ter alguém fazendo a gestão das mídias. A gente tem o Spotify, a gente tem YouTube, a gente tem todas as contas e tal. E aí o Doug falou, cara, eu faço. Porque alguém tem que fazer, né? Alguém tem que ir lá, fazer a copy e tal, não sei o quê, pra mim fazer o tráfego. Mas não é minha praia, mas eu faço e tal. E aí a gente começou a trabalhar essa ideia de que, cara, um dia talvez a gente vai ter alguém interno aqui dentro. E eu tentei procurar essa pessoa, só que esse profissional, esse estudante da Univates ali, de comunicação ou do digital, ele também está sendo capturado pelas agências, né? As agências estão em cima desse cara para puxar esse cara para trabalhar. Então, eu nunca conseguia muito esse cara. Hoje a gente, graças ao Kainan, graças ao Kainan, que é um guri que veio para ser estagiário de corretor, ele vai ser corretor, né? Já tem toda uma ideia, um plano de carreira ali, mas eu olhei nele um guri que gostava de fazer vídeo, editar vídeo, ele tinha essa pegada, era tudo muito rápido, e eu abordei ele, a gente conversou sobre isso, ele encarou essa ideia e a gente, então, demitiu, entre aspas, a gestão das mídias lá do Doug, tirou isso dele, ele ficou só com o tráfego. O Joso também, que é uma baita de uma empresa, talvez é a maior aqui da nossa região, com certeza, na captação, edição de vídeos e tal. Eu entendi que não precisava de algo tão complexo assim, ou tão lindo e maravilhoso, né? Que a gente estava num momento em que o raiz, um pouquinho editado, tinha voltado, porque o muito editado já estava... E aí eu comecei a ver esses movimentos...
Joso, beleza, né? Tô te abandonando aqui, nós vamos tentar do nosso jeito, tomara que dê certo, mas vamos ficar com o pod. E hoje a gente tá nesse processo, graças a Deus, de ter alguém dentro da empresa fazendo real time. E aí né? Eu sei que... E aí tu vai me dizer o que vocês fazem lá, porque para a grande maioria das empresas faz sentido contratar uma agência do que fazer o que a gente está fazendo. A gente só consegue fazer o que está fazendo porque realmente a gente amadureceu nesse processo todo. Mas eu digo, o empresário que consegue chegar lá na frente, cara, tu tem um videomaker em tempo integral. Eu não estou mais acostumado, né? Quer dizer, eu não estou acostumado, mas esses dias eu fui fazer uma entrega de uma casa, o Kainan. Já chamei o Kainan foi junto, já puxou drone e fez vídeo. Ontem a gente ia fazer uma visita lá em Venâncio, na indústria das obras em steel frame. Kainan vai junto, o Kainan já fez vídeo, já foi pra caminhonete, já fez os cortes, já editou, já botou na programação. Então, para nós facilitou muito mais real time. Então, mas tem que ter um nível muito grande de amadurecimento. E as empresas que estão começando, elas precisam de uma agência. Se que... Eu queria te fazer essa pergunta, essa provocação, né? Aonde será que as agências tradicionais lá atrás erraram? Se é que foi um erro, ou elas não se adaptaram tão logo, que caiu um pouco, talvez, na descrença do empresário, essa coisa do enlatado da agência, né? Será que ela não olhou para isso como vocês olharam ali e foram criando estratégias diferentes para solucionar outras coisas para o cliente ali? Ou se foi realmente uma questão de movimento de mercado e o próprio gestor e a própria mídia, né? Entender o que é o Instagram, né? A gente hoje entende que o Instagram é uma ferramenta de trabalho, ponto. Tu conecta ali com o pessoal, mas tu bota a tua fotinho da comida ou um hobby que tu tem ali para conectar com o cara que quer te chamar. Então, às vezes, esse cara, né? Tu botou a foto do kart ali, o cara, que legal, queria andar de kart. Já conectou. Mas existiu alguma coisa ali atrás, talvez nas agências mais tradicionais, que fizeram com que, em algum momento, né, as agências estavam caindo um pouco em descrédito, inclusive pelas próprias agências ali? Eu acho que o teu ponto, ele é falando dessa construção, dessa né? construção de forma geral. Isso, se a gente for puxar lá o analógico, não é diferente, né? Nós tivemos canais, comunicações e modelos que não se adaptaram. A gente tem exemplos na cidade que não se adaptaram a alguns movimentos e não sobreviveram, né? Eu acho que, como na própria construção, né, existe uma adaptação e tu precisa entender que a tecnologia, de forma geral, ela vai mudando, as oportunidades, tu precisa realmente se adaptar, né? Isso é um fato. Aí vem o nome da empresa, Adapt. Aí vem o que está na nossa cultura. Se nós formos analisar como a gente começou, o que a gente fazia no início para agora, nem parece a mesma empresa, porque de fato o mercado ele mudou muito, né? Aquilo engessado, ele não... Hoje o mercado ele já está mudando muito, né? Já mudou muito com relação a isso. Só que aí tem um outro ponto extremamente importante, tá? Vamos pensar que nós temos 3 níveis de empresário. Vamos te colocar no último nível, o nível de consciência no qual, cara, tu faz parte operacional extremamente importante, tu vive o teu marketing. Isso. Né? Esse é um nível de empresário, assim, seria o ideal com relação àquilo que a gente pensa em termos de conexão, e eu vou chegar onde a agência pode ser importante se ela se adaptar, e eu vou trazer até um exemplo disso. E aí nós temos o cara do meio termo, né? Que ele ainda não... Em partes ele entendeu, então ele tem as suas participações, em momentos ele participa, às vezes em momentos não, ele tá ali no meio, sabe? Que nem provavelmente um processo que tu passou, assim, mas sabe? não Será viu que todos os benefícios ainda? Sabe? É tempo, E às vezes tu quer uma resposta rápida a curto prazo, né? Uma característica normal do empresário, cara, botei R$1 aqui, eu quero receber 2, né? Então tem isso também, na maturidade de entender que cada processo ele tem um tempo para ser amadurecido, né? Foram 10 anos de agência, mais alguns anos aí para tu chegar no nível que tu chegou hoje, né? E aí nós temos o empresário, aquele que de fato, que pode ser uma empresa nova ou às vezes pode ser uma empresa que já existe há muito tempo, mas não tem nenhum tipo de movimento ou movimento... Que é pior. Que é pior. Uma empresa de 30 anos que tu tem que ir lá e começar a trabalhar isso com o cara. Que aí existe uma resistência muito grande, mas enfim, né?
nós temos esses 3 públicos hoje. Então, nós inevitavelmente precisamos ter uma demanda para esse público que é o resistente, vai fazer o primeiro movimento, que... Tu não consegue ter um produto assim, às vezes, que tu não vai definir algumas coisas, porque tu não vai conseguir contar 100% com aquilo. Então, tu vai ter que definir o que vai ser feito minimamente. Ó, isso, obrigatoriamente. Até para ter um planejamento ali do mês, né? Exatamente. É diferente de tu ter o nível 3, vamos dizer assim, né? Sim. E aí aqui tu tem um meio termo que tu consegue já ter uma posição um pouco mais híbrida com relação ao serviço. Isso eu tô falando do nosso modelo de negócio, tá? Tu consegue ter um movimento um pouco mais híbrido e aqui tu tem uma oportunidade e uma obrigação como agência, tá? Quem não entendeu isso ainda, precisa entender. E, inevitavelmente, tu precisa levar para o cliente o nível de consciência e a importância que isso tem e por que ele precisa se tornar um nível 3. Esse é o nosso papel. Esse é o nosso papel, né? Então, nós precisamos conscientizar esse cara disso. E aproveitando que ele já está no meio do caminho, né? Então, é muito mais fácil. Então, é um papel da agência. Já abriu para alguma coisa ali. Para nós chegarmos naquilo que a gente enxerga como ideal e para onde o nosso negócio tende a caminhar, né? Hoje nós temos 2 clientes de segmentos diferentes que são extremamente participativos em toda a decisão, inclusive com o time interno. Temos um cliente que tem 6 pessoas operando internamente no marketing. O que nós fizemos? Nós temos uma vantagem que auxilia muito nesse tipo de operação. Nós estamos falando de praticamente 8 anos, vamos pensar em termos de estratégia, toda a parte de anúncios, campanhas, etc. Cara, nós temos 8 anos de validações, de coisas que não deram certo, de várias contas e várias experiências diferentes, e ao mesmo tempo a gente faz gestão de inúmeras contas. Então, os nossos gestores de tráfego, inevitavelmente, eles estão sendo abastecidos diariamente com uma dinâmica muito maior grande do que a empresa lá. Exatamente, porque a empresa lá daqui a pouco ela vai estar no nicho dela, no movimento dela, e às vezes, cara, ela vai estar tão dentro do que precisa fazer que ela não está acompanhando alguns movimentos que estão vindo em outra ponta. Então, para esses 2 clientes, por exemplo, a gente já está adotando um modelo que é, de fato, uma consultoria. Então, nós temos encontros presenciais para avaliar o que foi feito, passar os próximos passos e o porquê de cada uma dessas estratégias, ensinar de fato os times a usarem o melhor possível das métricas que as plataformas entregam, né? E então, eu acredito que esse é um novo modelo, né? Eu acho que isso no médio e longo prazo vai ser o modelo, e aí esse modelo desta consultoria, ela inicia desde a parte estratégica de realmente conseguir avaliar campanhas, avaliar criativos, entender comportamento, entender que um criativo orgânico hoje, né, trazendo, quanto mais próximo tu conseguir estar do teu cliente na tua comunicação, maior a chance de tu te conectar com o cara. Então, desde do auxílio de criativos a movimentos até campanhas mais complexas, seja de Google, YouTube, LinkedIn, enfim, a gente vai ser um braço para auxiliar essas empresas a extrair o melhor possível das pessoas que estão dentro dessa operação. Eu acredito muito que esse vai ser um novo modelo para quem conseguir se adaptar a um mercado. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que a agência, ela precisa se colocar ali, porque tu tá me dando uns insights agora e eu até preciso te chamar depois. O que acontece? A gente trouxe o marketing interno para dentro, mas ao mesmo tempo a gente está criando e bolando do nosso jeito, por exemplo, o planejamento. Né? Então eu não tenho dúvidas que daqui a pouco eu vou ter que sentar com alguém que olhe para o que a gente está fazendo, né? Que consiga organizar o que a gente está fazendo com outros olhos. Tá, mas e esse formato aqui, tá? Mas e essa recorrência aqui? Por que está quebrando aqui, né? Por que é uma vez só por mês? Então eu não tenho dúvidas que daqui a pouco vai ter que, em cima desse guarda-chuva, ter uma adapt olhando para o que a empresa está fazendo internamente lá. Mas eu te pergunto, o que vocês têm para agência, para empresa que não trabalha ainda muito com o digital, seja ela uma empresa antiga, seja ela uma empresa nova, qual é a esteira de serviços que vocês têm dentro lá, que talvez seja a maior esteira de serviços, né? Desde fazer site, fazer tráfego, né? Então, fala para quem está nos vendo aqui, e aí já faz um jabá da tua empresa, para essas empresas que são novas, que estão começando no mercado, seja o gestor
alguém que já vem do digital, né, um digital raiz ali, ou alguém mais velho, o que essas empresas devem fazer que as agências entregam? Perfeito. O que nós fizemos? Hoje nós somos empresas mais primárias nesse sentido. Assim, nós somos uma agência hoje, a gente tem um time de pouco mais de 30 pessoas internas, tá? E a gente tem mais 8 braços que são as demandas, né? Um próprio braço agora de podcast, que nós vamos encurtar essa relação aí. Então a gente tem alguns braços além dessas pessoas internamente, tá? Hoje, em termos de serviço, a primeira coisa que a gente precisa entender, né? É o que de fato o cliente faz com quem que ele quer comunicar, né? Às vezes tu vai ter um negócio que, sei lá, vai ser um negócio B2B no segmento de indústria. Às vezes vão ter plataformas que não vão fazer tanto sentido para ele. Daqui a pouco é um cara que tu vai ter um aproveitamento maior de LinkedIn, tu vai ter um aproveitamento maior de Google. Diferente, nós temos um cliente agora que vai ter um lançamento de um produto bem artesanal na linha gastronômica que, cara, inevitavelmente... o Instagram, o Facebook e o próprio TikTok, eles passam a ser estratégicos para isso. Então, primeira coisa, entender onde e o que de fato faz sentido para aquele negócio, tá? Mas nós, como agência hoje, nós vamos trabalhar desde o Instagram, Facebook, Google, YouTube, LinkedIn, Pinterest. Nós estamos entrando para essa parte de automatização de atendimento de forma geral via WhatsApp. Então a gente está tendo uma contribuição importante de toda a parte de IA para isso. Vamos desenvolver estratégias de e-mail marketing. Vamos ter alguns parceiros que a gente vai conseguir ter estratégias de WhatsApp. Às vezes tu tem um cliente que ele tem uma carteira estratégica de clientes para um produto mais dinâmico, então a gente monta toda essa automação para atendimento. Então, basicamente assim, nós vamos fechar os canais, nós desenvolvemos internamente também toda a parte de site e hospedamos, enfim. Então, hoje o nosso leque das plataformas mais usuais, digitalmente falando, nós vamos trabalhar com todas elas. Mas tá. olha o que eu noto, até para falar para quem tá nos vendo. Hoje em dia, se o cara vai montar uma empresa, ele tem que minimamente ter feito um branding dela ali para entender qual é o posicionamento, qual é a persona. Bom, o que é persona, né? Persona é o nosso cliente, qual é o cliente importante para nós. Então, hoje, minimamente, inclusive as agências precisam que o cara tenha pensado no negócio dele. Hoje não tem mais espaço para te abrir um negócio sem saber quem é o teu cliente, como ele consome, aonde ele tá, qual é a comunidade dele. É o alto padrão, é o cara rico ou é o cara mais da classe mais baixa ali. Então, até para as agências isso tem que chegar mais formatado, ou hoje a Adapt consegue fazer também o estudo do negócio do cliente lá. Aí vem um ponto importante, tá? Isso é uma realidade desde do mercado. De fonte, de logo, de missão, valores. Para nós parece que isso já não existe mais, né? Missão, valores, né? Mas tem que existir, porque senão tu não... Para onde tu vai, né? Quando nós citamos da questão da adaptação, né? E do próprio enlatado... As agências que quiserem sobreviver ao mercado, escalar, enfim, elas precisam entender que existe um compromisso de educar o cliente. Luiz, hoje, tá? Mais de 90% das empresas que estão iniciando, empresas novas que nos procuram, eles não sabem absolutamente nada. Eles conhecem do produto deles. Cara, eu sei como desenvolver essa caneca e isso é que eu sei. Mas eles não sabem que isso pode ser algo interessante para um posicionamento de uma empresa, que pode ser trabalhado de tal forma, que pode ser um consumidor. Eles vêm praticamente sem informação. É assim, cara, eu faço esse produto e esse produto é muito bom. Isso é o que nós escutamos. E é nosso compromisso pegar esse cliente pela mão e, cara, vamos lá. Posicionar ele. Com quem hoje são os teus clientes? Porque às vezes para ele iniciar um negócio, normalmente, não, já vendi ali, aqui foi isso, aqui foi aquilo. Tu precisa inevitavelmente trazer para ele uma realidade de mercado, explicar qual que é a diferença de um posicionamento de um cliente A, B e C, porque às vezes tem, e a gente vê muito, a gente recebe um contato, cara, eu quero atender o público A, né? Isso a gente escuta muito. Ok, tu quer atender o público A, perfeito. O teu produto, ele está coerente com esse público? A tua apresentação, a tua teu comunicação feed, como é que de tá, forma... né? Tá, se agora eu colocar na tua frente um cliente de público A que tem condição de comprar esse teu produto,
o que tu vai fazer? Aí o cara, pá, às vezes ele tem um flyerzinho ali, alguma coisa, às vezes tem um cartão de visita, às vezes ele não tem absolutamente nada, e muitas vezes ele não tem nem uma abordagem, um roteiro pro próprio produto. Então, assim, o grande ponto das agências é, se tu não entender e não garantir que todas as informações estão na tua mão, cara, o projeto ele vai dar problema. Entendeu? Vai chegar ele vai começar a andar, daqui a pouco ele vai trancar, porque o cara vai dizer, pô, não tô tendo resultado, eu não tô percebendo, eu não... Por quê? O lead é frio. Tu tem um problema inicial aqui. O cara, ele não sabe nem para quem ele vai vender. Então, sim, hoje um compromisso da agência ter todo esse processo. Claro, se nós vamos desenvolver a marca de um cliente hoje, cara, além do estudo de mercado, até todos os pontos, é uma estrutura que nós já entregamos ela pronta, né? Então, uma empresa que vai iniciar, provavelmente ela tem uma marca, então nós vamos ter todo o processo de brand que a gente vai entregar tudo pronto para o cliente, ele já sabe a direção. Já aconteceu de nós desenvolvermos branding de marca, o cliente já ter, assim, pessoas contratadas, toda a operação. Quando a gente foi desenvolver a marca para ele e tu começa a questionar, tá, mas peraí, teu modelo de negócio é esse, mas tu tá colocando pessoas assim, assado e tal. Do cliente, até um depoimento que a gente tem no nosso Instagram, o cliente acabou reformulando todo o negócio, desistiu de contratações, viu que precisava de outras pontas, viu que... Por quê? Porque, cara, não fez aquele briefing inicial do próprio negócio de fazer o levantamento de informações. Então, eu acho, tanto em etapa inicial, tanto para um cliente que vai estar 100% maduro, o entendimento dessas informações e esse alinhamento é o que de fato vai fazer sentido. De nada adianta tu estar disposto a ter Adapt olhando para o teu negócio se a Adapt não entendeu de fato como é a tua dinâmica, como funciona e o que de fato é o papel da Adapt nesse processo. E a consciência precisa estar nos dois, né? Não só, eu entendi o que eu preciso fazer. Mas a tua expectativa com relação ao que eu preciso fazer não é a mesma que eu estou entendendo, né? Não, e às vezes a agência sabe mais do que tem que fazer do que o próprio dono. O que eu vejo que a internet trouxe, né? Vai pro varejo, né? Tira a internet do mundo. As pessoas entravam em lojas, então elas eram recebidas pelos donos ali, ou por alguém, sorridente, simpático, enfim, as coisas aconteciam. O que eu noto que a internet trouxe? A internet hoje, ela tem um jogo muito profissional. E não tem como tu performar a tua empresa sem estar na internet. Como estar na internet hoje é um jogo muito profissional, não tem como o camarada colocar a empresa dele bem posicionada sem ter olhado para ela desde o início. Desde a concepção dela, fazer, né? A gente falava lá na Ingemori, fazer plano de negócios 10, 15 anos atrás. Sim, existia a questão do plano de negócios, né? Vamos montar um plano de negócios para ver se é viável. Hoje a questão não é só ver se é viável, hoje a questão é montar um plano de negócios para saber como vai se posicionar, aonde vai tocar, qual é o perfil do colaborador que eu tenho que contratar. Então, o empresário ele tem que estar muito avançado, bem maduro para abrir um negócio hoje. Hoje não é abrir um negócio e vamos trocando aqui a roda da carroça conforme vai quebrando aqui, vai se acomodando. Não tem mais espaço. Tu perde muito tempo e tu não vê resultado. Então, hoje, o empresário, quando ele quer montar um negócio, acelerar o negócio dele, se ele não entendeu qual é o posicionamento dele, para quem ele vai vender, como é que é o pós-venda dele, quais são os próximos passos, ele não vai avançar nem com a agência. E ele não consegue performar e não vai conseguir vender. E aí entra as vendas no digital. Então tem muita empresa que já nasce só no delivery, só na entrega, né? Tem empresas que têm o físico e tem o delivery, mas hoje em dia a grande maioria já está nascendo só para entregar, só para fornecer. Então me parece que o empresário hoje, o cara que quer montar uma empresa, ele tem que estudar muito o setor dele. Queira ou não ver o que o concorrente dele está fazendo, coisa que lá atrás a gente talvez não olhava, a gente olhava para o concorrente com relação ao preço. Quanto ele está cobrando a camisa branca da Hering? R$10. Então preciso olhar para isso. Hoje em dia as lojas não querem mais saber se lá é R$10 a camisa da Hering ou aqui é R$20. Porque aqui daqui a pouco uma baita numa empresa com uma baita numa experiência na rua coberta de gramado e o cara pode cobrar R$20 a mesma camisa Hering. Então
não tem como vocês trabalhar também hoje se o gestor não entender o negócio dele, por isso que ele precisa estar à frente do negócio dele. E vou te dizer, aí e só para fechar, cara, eu vivi isso, né? A gente viveu isso, né? Quando o gestor vai para frente da empresa dele e ele fala com a comunidade dele, ele fala com o cliente dele sobre o negócio dele, ele está se expondo. Quando ele está se expondo, ele está fazendo o que a maioria não faz. E aí o que acontece? A maioria começa a tirar chacota, né? Pô, virou youtuberzinho, né? Virou um influencer. Quem falava da gente lá atrás, hoje está fazendo conteúdo na internet. Os empresários que muitas vezes batiam nas costas e aí influencer, estão fazendo vídeo na internet e eles entenderam que, cara, se eles não falar com o público, não é fazer vídeo na internet, mas se eles não falar com o público deles, o negócio deles vai cair. Né? Então hoje tem que estar muito mais maduro até para vocês. E eu imagino que deve ser uma dificuldade pegar o cara resistente lá atrás. Se ele não virar essa chave, ele vai investir, ele não vai ver resultado, ele não vai ver retorno, e aí o tráfego é ruim, o lead veio frio, como é que esquenta? Então, para vocês também está sendo uma grande adaptação e não tem como. Chegou um momento, há um tempo atrás, que eu dizia, as agências de marketing tradicional vão morrer, né? Clickbait, assim, no YouTube. Não vão morrer. As agências de marketing, mesmo as tradicionais, elas precisam, inclusive, ainda ser tradicionais, porque o cara lá atrás está muito verde. Fato. Muito verde, né? Então, eu imagino que para vocês também mudou muito essa questão de como lidar com o cliente, porque o cliente tem que estar à frente. E aí, como é que tu prova para ele que ele tem que estar à frente? Deve estar sendo muito difícil para vocês. É desafiador, mas assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço e uma das coisas que me deixa apaixonado é tu ter a oportunidade de estar diante do empresário, tu vê o dia a dia do cara, tu vê a dor do cara e ao mesmo tempo tu entender por que alguns performam muito bem e outros não performam. E às vezes, talvez o primeiro pensamento, mas esse cara que performa, e isso eu já escutei em situações, não, esse cara que performa é porque ele vende tal coisa. Esse outro aqui não performa porque ele vende outra coisa. Esse aqui performa porque ele tá em Porto Alegre. Esse aqui tá não sei onde. Escutei muito isso durante muito tempo. E até hoje, né, a gente escuta isso, né? Mas a gente tem um caso lá muito legal na agência. A gente atende uma indústria, faz 7 anos que a gente atende essa indústria. E essa indústria, ela tem os licenciados, como se fossem os franqueados, né? Então, todos eles vão trabalhar com o mesmo produto, tá? E aí, o investimento de todos eles é muito semelhante. Então, é algo que a gente já debate e tal. Ele é muito semelhante, às vezes, proporcionalmente falando, né? Obviamente, se o cara tá numa metrópole e tal, o investimento dele em termos de crédito, ele vai ser maior do que um cara que tem uma cidade de 60, 70 mil habitantes, né? Mas, proporcionalmente, o investimento ele acaba sendo o mesmo. Quando fala investimento, é no tráfego ali. Isso. Eu falo da parte do tráfego, né? Cara, é bizarro. É bizarro porque, às vezes, tu tem um cliente, tá? Vendendo a mesma coisa, numa região menor, muito menor, com um volume de leads muito menor para se gerar, porque não adianta, é aquela limitação, né? É um produto que, inevitavelmente, tu tem uma limitação, né? Geográfica de pessoas. E, cara, ele performa absurdamente melhor do que o cara que tem muito mais oportunidade. Por quê? E aí, isso é o nosso laboratório, muito legal, e aí tu começa a entrar para dentro de ambos os negócios. Aí tu pega um cara extremamente com o negócio maturado em termos de nível de consciência. Quando entra um lead da cidade, ele tem uma estratégia interessante, ele tem um atendimento até mais bairrista, que conecta com uma linguagem específica de proximidade. Ele é um cara que manda um áudio, ele é um cara que eu posso te dar uma ligada só para tirar uma dúvida. Ele se esforça para se aproximar do cliente nesse atendimento. Tu tá na empresa agora, posso passar aí? E estratégias como essa, que, cara, parece simples, né? E é simples, mas acaba sendo complexo às vezes quando tu não tem esse entendimento, né? E aí tu
tu pega um outro cliente, cara, que ele tem muito mais oportunidade, aí tu observa o atendimento do cara. Às vezes o cliente entra de manhã, ele responde de tarde. Uma resposta, o cliente pede valor, ele manda o valor. E internamente, também, cara, a apresentação do negócio, quando ele vai no cliente, como que tá o veículo, como que tá os profissionais que vão trabalhar. Cara, é uma engrenagem que, se bem alinhadinha, vai funcionar. E aí a gente tem empresas do mesmo segmento atuando em regiões desfavoráveis comparada a outras, mas que performam mais por ter a maturidade e o entendimento do seu negócio. De um cliente que veio da internet. De um cliente que veio da internet. E aí um ponto importante, tá? Ontem à noite, nós dando uma campanha para um cliente novo, né? Que ele nunca tinha feito um trabalho e tal, ele vai ter um evento. E aí ele me perguntando, né? Wesley, e essa pergunta é muito comum. Wesley, eu mando um texto para o cliente quando ele me chamar, eu mando um áudio, eu mando... Tem uma coisa que eu sempre falo para os clientes e eu acho que a gente precisa ter esse entendimento quando a gente for falar de venda, atendimento, etc. Quando tu não tem o cliente, né? Tu tá no nível mais longe dele possível. Quando esse cliente te chama e tu começa uma conversa de texto com ele, tu te aproximou, né? Tu andou um nível. Quando tu tem a oportunidade de enviar um áudio para esse cliente te responde com áudio, tu está mais rico de informações com relação a ele, né? Tu começou de fato uma conversa. Se tu tem a oportunidade de fazer uma ligação, tu se aproximou ainda mais do cliente. Se tu tiver a oportunidade de ir lá visitar o cara, pô, aí tu chegou naquilo que a gente chama de ideal. Qual que é a chance do cara que vai lá presencialmente, ou o cara que fez uma ligação, vender num comparativo àquele que tá mandando uma... Cara, é muita diferença. Te coloca no lugar do cliente. Eu sempre falo, cara, te coloca no lugar do cliente. Se o cara vier aqui te visitar, apresentar o negócio dele, o produto dele, a probabilidade de tu fechar uma venda, ela é muito maior. Fala pro nosso atendimento, cara, manda áudio pro cliente, explica, tenta estar o mais próximo, faz uma vídeo se precisar, se tiver dúvida. Por quê? Quanto mais próximo tu tiver do teu cliente, quanto mais próximo tu conseguir ficar de um lead, maior a chance de tu ter um fechamento. Sim. Então, estruturalmente, assim como tu pensou a tua estratégia de marketing, de tu botar a cara, de tu estar mais próximo, tu ter um vídeo numa obra, tu ter esse trabalho orgânico, a venda de forma geral é isso. É tu conseguir se aproximar o máximo possível daquele contato. Desejo, virar autoridade. Tá, ok, entendi. E time, né? E time, o time é importante. Nada adianta também tu mandar o áudio, tu ter a ligação se tu perder o tempo, né? E a própria, bom falar porque acontece bastante. E a própria comunicação. Mas beleza, olha só, entendi, tá? A Dapt vai lá, ela consegue trabalhar tudo isso, fazer o tráfego ali, vem o lead, trabalha com o cliente, esquenta o lead, como é que atende, vê processo de atendimento. E o que vocês estão fazendo hoje para melhorar a conversão desse cara? Por quê? Porque, ok, até aqui você conseguiu ajudar ele, tu trabalhou no tráfego ali, tu aumentou o raio, tu mexeu no público, tu foi acertando, o lead veio vindo mais quente, só que tu tá olhando métrica, né? No nosso caso aqui, gerou visita, não gerou visita, tem proposta... Não... O que a Dapt faz hoje, o que as agências mais ligadas devem fazer hoje, para lá na ponta ajudar esse cara a converter a venda mesmo. Que é ali que tá o teu calcanhar de Aquiles como agência. Porque assim, daí tu deve te olhar como agência e dizer, ok, mas como é que eu ajudo o cara a ter resultado mesmo lá na ponta? A gente já trabalhou o cara já entendeu que tem que estar à frente, ele já tá gerando conteúdo. Para quê? Para gerar audiência, para virar autoridade, né? Eu pergunto para os corretores aqui, por que cargas d'água um cliente vai comprar de ti o mesmo apartamento que tem na imobiliária ali do lado? Por que ele vai te escolher? Né? Porque tu já tá gerando conteúdo para ele, tu já é uma referência para ele, aí vem o gatilho da reciprocidade, tá, beleza? Tu trabalhou tudo isso, ok. Como as agências hoje estão fazendo, e deve ser um grande desafio para no comercial ajudar o cara a fechar o negócio. Esse é o grande ponto, o grande desafio, porque a participação, e inevitavelmente, tá? Não vai ter sobrevivência de uma agência se ela não conseguir entrar nesta operação. Isso é um fato. Porque senão o gestor vai dizer, cara, tudo isso aqui não tá nada funcionando, eu não tô vendendo. Às vezes assim, claro, vão ter pontos e pontos. Às vezes tu vai ter clientes que tu tem feedbacks fidedignos,
tu tem campanhas que, né, funciona e o cara tá fazendo o atendimento que precisa fazer. Tá? Perfeito. Esse seria o cenário perfeito. E o cliente nível 3, que tem um nível de consciência e um envolvimento tão grande na operação que, cara, é realmente ajustar os ponteiros, buscar informação, otimizar o que está funcionando. Tá? Otimizar o que está funcionando e acompanhar todos os movimentos, que o mercado ele é muito dinâmico. Mas né? mesmo assim, ele não está convertendo e vendendo lá. Como é que a agência consegue? É difícil entrar no comercial, na venda lá. Primeiro que já tem a equipe de venda e do marketing aqui que irá. Não tá vendendo. Porque o lead é ruim. Mas o lead... Então, assim, como que a agência consegue chegar lá no comercial e tentar performar melhor e converter e fazer o cara vender mais? É difícil, né? É difícil. Os dois casos. Nós estamos com os dois primeiros casos que, cara, a gente até na ponta final e carta branca pra gente se envolver em toda a operação, pegar o feedback em tempo real do vendedor, cara, como que foi, o que foi, o que essa cliente observou dessa oportunidade que fez sentido. Cara, pro tráfego, olha, criativo, isso aqui fez sentido. Então, assim, ter clientes com esse nível de consciência é aquilo que é a nossa missão construir, mas não é uma realidade geral de mercado. Porque eu vejo... tem muita resistência. Até a empresa que não tem uma agência, mas que tem um gestor, que faz as campanhas, tudo. O gestor também se aperta lá na ponta quando o cara não tá convertendo. Pô, meu cliente não tá vendendo, ele não tá vendo, mas o lead tá vindo bom. Olha só, a gente mudou aqui, a gente, né, mudou a copy, mudou o criativo, tá melhor o lead, eles estão atendendo, tá recebendo lead todo dia, mas não tá vendendo. Eu vejo que até o gestor nessas situações diz, cara, como é que eu posso fazer para ajudar o cara lá a vender? E eu acho que ali a agência não tem mais muito o que fazer. Essa é a minha pergunta. É complexo, é bem complexo, né? Se aqui na ponta final nós temos um desafio, nós temos um cliente qualitativo e a gente tem um atendimento que está funcionando de tal e tal forma e não está vendendo. Cara, a gente precisa de fato fazer um diagnóstico, né? Não tem muito... Pode ser situações diferentes. Às vezes, cara, a gente não tá vendendo porque a gente tem um problema na abordagem. A gente não tá vendendo porque daqui a pouco a condição daquele produto, daquela situação, ela precisa ser repensada, né? O que pode ser... Hoje pela manhã, nós estávamos numa reunião com um cliente que, cara, ele tinha na parte de comedouros e bebedouros de um aviário. Cara, ele tinha um bom produto, um bom preço, mas não estava convertendo. Analisamos todo o atendimento, fizemos inúmeras mudanças no atendimento, começou a converter. Mas ainda não aquilo que poderia, pelo número de oportunidades e assim, clientes que, cara, o cara tem o aviário... Chamou pra comprar. O cara tem o aviário, ele tem o número de aves, Cara, viramos a chave do negócio na condição. Então a gente ele estava com uma condição de valor curta, mudamos essa condição, estendemos e, cara, começou a converter, contatando os próprios... Olha, se nós fizermos nessa condição de 18 vezes assim, assim, assado, faz sentido para ti? Cara, então assim, às vezes vão ter pontos diferentes. O diagnóstico, eu acho que tanto para uma campanha que está rodando, indiferente do canal, quanto o diagnóstico da performance de venda, são necessários, porque pode ser situações diferentes, diversas, né? Se tu cumpriu, tá fazendo um bom atendimento, tá próximo do cliente, tu tá na frente do cliente, cara, eu tô na tua frente. O que tá trancando esse negócio? O que impede hoje de tu fechar esse negócio comigo? Cara, pega o diagnóstico, cara, olha, hoje o que impede de fechar esse negócio é tal e tal e tal ponto. Beleza, tu trouxe os primeiros dados para dentro. E assim na segunda, assim na terceira, gente, olha aqui. A objeção do cliente é essa e essa. O que nós podemos fazer com relação a isso? E hoje a Dapt ou qualquer agência assim que trabalha nesse nível, o que ela pode fazer para, uma vez que tu fez todos os diagnósticos ali e tá tudo rodando, tá tudo funcionando, não tem que mexer em nada, mas o comercial não tá performando. O que vocês fazem hoje para sentar com o comercial e olhar para isso? Existe... E aí entra com outros profissionais de economia ou do mercado que vocês trazem para dentro para dar esse suporte também dessa consultoria de vendas ali. Como é que é hoje? É uma consultoria de vendas ou é mais
olhar para atendimento, ver processos, o cara tá ligando, mandando WhatsApp e tal. Como é que funciona hoje dentro da tua agência? Hoje, na maioria dos casos, né, com exceção desses 2 clientes, então, que a gente tá indo até a ponta final, que a gente acredita ser o novo posicionamento do mercado, nós vamos até a etapa de, cara, entregamos a oportunidade, esse cliente tá de acordo, realmente ele tem potencial. Até aqui, na teoria, vai a nossa etapa. Por mais que, inevitavelmente, tu vai sentar na mesa do cara e tu vai questionar, cara, olha só, eu tenho um cliente que performance, como é que tá esse atendimento de vocês, o time, estão conseguindo marcar visita, como é que tá? Aí, às vezes tu percebe que o cliente, ele tá tentando fechar uma venda pelo WhatsApp. Diz, cara, tu tem um produto, um serviço que, bicho, tu tem que falar com o cara. Entendeu? Pô, tu tem que ir no cara. O teu objetivo aqui tá errado. Tu tá com o objetivo de vender para ele pelo WhatsApp. O teu objetivo é sentar na mesa com o cara. Esse é o teu objetivo. Esse aqui é o teu foco. Mesmo que seja através de uma primeira conversa pelo WhatsApp. Mas tem que ter um... Exatamente, mas o teu ponto principal é esse. Não ficar ali, né? E às vezes o cara ele vai te dar feedback. Não. Se o cara entrou aqui na consultora, entrou na imobiliária, daí é venda certa. Pô, então o teu objetivo tá errado. O teu objetivo tem que ser trazer esse cara para dentro. Né? Tu tem que montar uma estratégia para trazer esse cara para dentro. E aí vocês treinam essa equipe hoje? Então, não? Como é que tá? Hoje, atualmente, não fizemos treinamento de vendas. Mas aí a gente tem alguns braços parceiros, né? Em termos de consultoria. Mas me parece que é uma tendência para vocês, porque tu vai ter que entrar lá na venda, né? Para ajudar o cara a performar. Porque se o cara não performar, ele te demite. E eu digo, hoje nós não fizemos... não tá dando resultado esses caras aí. Hoje nós não fizemos porque nós estamos com esses 2 clientes, que é os nossos protótipos, assim, né? Que nós estamos fazendo isso, né? Mas hoje, o cliente ligou, cara, eu quero isso. Hoje nós não estamos com esta oferta em aberto. Nós estamos com esses 2 players e vamos até... Existem 2 períodos, né, de validação para ambos. Validamos, cara, vamos para um terceiro. Né? Porque é diferente até o modelo do negócio, dos serviços. Vai ter que entender um pouco mais o negócio, mas o que eu vejo hoje... Mas é um caminho sem volta. Mas o que eu vejo hoje é muito mais a questão do ecossistema. Então, assim, chega uma hora que a agência também, ela olha para o que o cliente dela está consumindo. Né? O que o meu cliente está consumindo fora que eu não tenho? E aí começar a auxiliar na solução desse cliente com as coisas que não tem também. Então, hoje as agências, elas não têm alguém ali que vai lá dar um treinamento de venda. Mas ela tem que olhar para o cliente dela, ver que existe essa necessidade e alcançar, dizer, olha só, a gente precisa trabalhar aqui, ó. Nós vamos contratar essa empresa aqui. Ou uma empresa de marketing mais madura. A gente precisa trabalhar a equipe de vendas, desenvolver elas. Eu tenho um setor que só faz isso. Então, me parece que já tem que estar olhando para isso com relação ao ecossistema e solucionar. Porque o que a maioria das empresas fazem, e a gente também faz, e o Luiz faz muito às vezes, né? Pelo bem do meu cliente. Eu vejo que ele tá precisando de uma coisa lá que hoje eu não tenho para fornecer para ele, né? E eu digo, cara, liga lá pro fulano direto e já resolve. Aonde eu podia chegar e dizer, não, deixa que eu vou resolver esse negócio aqui para ti. E dou a solução para ele, mas eu preciso abrir o meu ecossistema. Né? Então, me parece que hoje, dentro das agências também, daqui a pouco tem que ter um setor de desenvolvimento do comercial das empresas. É um caminho, eu diria, sem volta. Mas é difícil, né? Porque é difícil, é complexo, porque às vezes... Ter isso internamente no grupo da agência, eu não vejo como, a não ser que tu pegue profissionais do mercado, né, e coloque ali naquele cliente como um processo novo ali de serviço. Um braço, que é como eu acredito, né? E também em outras agências já fazem alguns pontos, enfim, né? Talvez algumas não, mas a gente tem experiências diferentes. O que eu mais vejo, Wesley, é as agências apenas sugerindo isso. Chega no momento em que a agência vê que está tudo rodando e bateu na performance ali, a grande maioria das agências, elas sugerem, olha, tu tem que olhar para o teu comercial. Mas tu não tá dando a solução. Aí o dono, o empresário, o gestor diz, tá, mas tem que fazer o que com o meu comercial? Aí pega um palestrante aleatório, pega um cara que vem falar de missão e valores, né? Então, coloca o cara num limbo de novo, né? Interromper um ciclo e aí o cara vai para tentar desenvolver a equipe no comercial, nada funciona, ele não sabe quem contratar, aquilo não evolui, continua não performando, demite a agência. É exatamente isso.
Né? Então, como fazer hoje, como as agências devem fazer para também entrar no comercial ali, que deve estar sendo um grande desafio. Esse é o desafio. Esse é o grande desafio. Mas eu acho assim, vou falar do nosso caso, eu acho que é algo que em pouco tempo vai ser obrigatoriamente um braço que vai precisar funcionar. Ou com uma parceria específica comercial, mas eu acho que internamente. Porque tu tem tanta informação todos os dias, né? Tu tem a oportunidade de testar um laboratório junto no cliente, que nem esses nossos 2 casos, cara, atendimento por atendimento, situação por situação. E tem tanta validação e tanta coisa que não funciona, que tu vai percebendo e descartando, que, cara, eu acho que com o tempo tu monta um modelo do que funciona e vai ter esse produto anexado, né? Mas o cliente tem que vir mais pronto, né? O que eu noto do 0 ao 100, né? O 0 é o cara que não montou a empresa, não fez nada, não estudou o negócio dele. O 100 é quando a agência também tá ali no comercial ajudando a vender. O que eu vejo? As agências, elas pularam essa etapa. Elas não precisam mais estar lá antes para ver qual é a missão, valores da empresa, para quem ela vai vender. Desenvolve faz um plano de negócio do teu negócio, faz um branding muito bem feito dele, depois tu vem para mim, que eu vou até o final. Claro, dá para abraçar esse cara desde o início. Mas o que eu tô dizendo é que o empresário ele tem que montar um plano do negócio dele antes de cair, às vezes, numa agência. Para chegar mais pronto. Já chega com a persona, já chega com o posicionamento. É alto padrão, é baixo padrão, é volume, é só internet ou tem físico. Então, o empresário também tem que chegar mais pronto para a agência. A agência está jogando um jogo mais longo agora. Isso seria o ideal, né? Mas não é bem assim, vamos dizer, Eu acho que a maioria do cliente que aparece... Cara, a maioria não tem processo e não, sabe? Cara, é desafiador. De forma geral, é desafiador. Nosso segmento, outros segmentos também têm desafios e tudo mais, mas inevitavelmente, eu ainda acho que o ecossistema ele vai precisar entender do cara nível 1 até o nível 3. Inevitavelmente, o cara que chegar, tu vai precisar educar o cara sobre a importância de todos os processos, os alinhamentos, que tipo de informação ele precisa ter, o que ele precisa estar alinhado para irmos para o passo 2. Tá, e Wesley, tu não acredita que dentro desses níveis, né, do nível 0, do nível 1, do nível 2, tu acha que as agências elas vão se posicionar nos nichos? A Adapt só atende clientes que já tá nesse nível. Aquela agência lá só atende cliente que bem primário aqui, porque ela nem tem setor comercial, ela não avança mais. Será que vai dar para as agências nicharem? Das duas, uma. Ou tu desenvolve núcleos internos da agência focado em cada um desses perfis, ou de fato tu te posiciona como uma agência que vai atender o 1, o 2 ou o 3. Sim, acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho. Wesley, a gente podia ficar horas e horas aqui. Eu tenho uma paixão pelo marketing. Primeiro que eu entendo que o dono da empresa, ele é o comercial da empresa. Sendo o comercial da empresa, ele é o marketing da empresa. Para mim tá claro isso. E eu fui pegando muito gosto pelo marketing e eu sou realmente um cara muito estudioso, então eu tô sempre olhando para isso e a gente poderia ficar horas e horas aqui conversando, a gente vai falar mais na academia. Mas eu queria que então tu desse aí uma última palavra, né, para quem está nos ouvindo, uma dica, uma sugestão, né? Aqui também provavelmente vai ter donos de agências que vão estar te assistindo, pegando os teus insights, né? Então, deixa uma dica aí, uma frase, um insight para a galera aí. Perfeito. Então, para finalizar, nós como donos de agência precisamos saber que a gente tem um compromisso extremamente importante com as empresas. Tendo um compromisso extremamente importante com as empresas, a gente tem um compromisso com o nosso país, né? Porque as empresas geram oportunidade, geram a nossa economia. A gente sabe que empreender no Brasil é muito difícil, é muito desafiador. Então a gente tem um compromisso muito sério e precisamos levar isso muito a sério. E a mensagem para o empresário, e de forma geral, é justamente isso que nós falamos hoje. Obrigatoriamente, leva o teu marketing muito a sério. Te posiciona. Pessoas cada vez mais estão comprando de pessoas. Não importa o teu tamanho. O teu posicionamento, ele precisa estar presente. Tu precisa botar a cara. Se tu quiser performar, tirar o máximo que tu pode deste canal digital,
facilitar a vida das pessoas que estão dentro do teu time, do comercial, etc., tenha um entendimento de que tua participação ela é extremamente importante no teu critério para decidir sobre as estratégias, para decidir quais são os profissionais que tu vai ter, a agência que tu vai trabalhar. E, enfim, o resultado ele fica muito mais fácil quando a gente sabe onde quer chegar, né? Vou pegar esse gancho, que é a provocação que eu fiz hoje, né? Por que o cliente vai comprar de você se ele pode comprar do outro ali? Então, realmente, cada vez as pessoas estão comprando mais de pessoas, o posicionamento, ele gera autoridade, né? Eu costumo dizer aqui que tu tem um professor de química lá, que o cara tem 20 anos de professor de química e o cara é o melhor químico do país. Mas tem o aluno dele que há 2 anos atrás começou a gerar conteúdo na internet e mostrar. Então, assim, as pessoas vão muito mais nesse cara que está na internet mostrando, gerando, né, sendo referência. Esse cara vai ter muito mais cliente do que aquele professor de química de 20, 30 anos lá que não se comunica. Exatamente. Né? Então, precisamos sim se posicionar, precisamos sim gerar conteúdo para que o cliente olhe para a gente como uma referência, para que se conecte com a gente e se encoste na gente. Então, que bom que tu veio. Hoje o nosso objetivo foi falar sobre as agências e o futuro das agências no marketing digital. E se tu quiser fazer um jabá, falar da tua empresa, onde é que as pessoas te encontram, enfim. Perfeito. Eu já vou pedir pro pessoal seguir a Adapt, a gente compartilha o nosso dia a dia, aproveitar e mandar um abraço pro nosso time. Eu tenho uma galera especial demais, extremamente dedicada e que me dão energia todos os dias para correr atrás dos nossos objetivos. Agradecer o teu convite. Eu acho que esse trabalho de conscientizar, né, as pessoas de forma geral é um trabalho genuíno. Eu acho que é extremamente importante, auxilia no desenvolvimento da nossa região, né, inicialmente, e, enfim, assim, Brasil afora. Então, muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. E é o que fica, né, Wesley? É o que fica, é o que a gente consegue deixar para as pessoas. Então, siga nós também, tem as nossas redes sociais da Ingemori, tem o nosso site, tem nosso YouTube. Segue o YouTube lá, marca todo mundo, manda. A gente entende que para quanto mais pessoas esses assuntos chegarem, mais as pessoas também conseguem se evoluir. Então, obrigado por ter participado do nosso podcast e é isso aí. Bora lá. Valeu.